Ok, deem um ok aí. Agora sim, tá, achei. Tem seis, então são 6 opções ali. Estão me ouvindo bem? De verdade? Aí! Ok, 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 ok. Agora foi, tá. Gente, bom dia em primeiro lugar. Bom dia em primeiro lugar. Aí. Não é fácil lidar com tudo isso, né? São várias informações. Acho que vocês também estão enxergando a tela, né? E além da minha cara de sono, né? Enfim, não dormi direito essa noite, uma certa ansiedade, uma certa angústia, até pela quarentena também, né? Então a gente já vem ali há algum tempo. Acho que está todo mundo nessa situação. Deixa eu melhorar aqui. Fiquem aí, tá? Fiquem aí, só vou melhorar aqui a luz da tela, só um pouquinho. Tá, pronto. Tá? Então tá todo mundo assim nessa angústia, né? E aí ontem também tava aquela angústia de demite Mandetta, não demite Mandetta, demite, não demite o mundo nessa pandemia e a gente tendo que se reorganizar, se reestruturar, né? Não é fácil a situação. E, enfim, a gente, então, buscando essa ferramenta para vocês, eu acho que, espero que todo mundo consiga se adaptar, consiga se organizar. Já faz bastante tempo que a gente não se vê, então, bom dia, eu sou o professor Luciano Teixeira, também não sei se tem alguém que nesse processo começou, tá? Mas sejam muito bem-vindos. A ideia aqui, além dos materiais que eu já enviei para vocês, eu fui enviando alguns links de vídeos para a Tiane ali do ensino, enviei também listas de exercícios, enviei dicas de filmes, dicas de leituras, né? Espero que a gente consiga atender aí as necessidades de vocês. Eu sei que realmente não é fácil, gente, mas a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Paciência e organização, tá? Então tá tudo ótimo, vídeo e áudio, ok, recebi mais um ok. Gente, o que que eu fiz aqui, né? Nós estávamos olhando na nossa última aula, a gente ainda estava falando da questão de demografia, estamos falando de conceitos de demografia, a gente falou ali sobre ecúmenos, anecúmenos, né, fatores que favorecem a distribuição, fatores que dificultam a distribuição, e nós iríamos começar também ali a questão das teorias demográficas. Então a ideia com você seria retomar ali as teorias demográficas e depois trabalharmos estrutura etária da população, tá? Então eu vou abrindo aqui um material, eu vou fazer utilização da aqui da televisão, tá? Para a gente tentar trabalhar da melhor forma possível. Vou tentar abrir links aí para vocês também, trabalhar aqui conceitos. Vamos ver se, né? Vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Aí, tá abrindo.
Ficou verde? Áudio. Pronto. Alguém disse ok, ok, ok. Aí voltou. Foi. Foi. Então, olha só, gente. Aí tá tudo funcionando. É que eu tenho duas saídas. Eu tenho a saída da câmera ali e tenho a saída do computador, tá? Então, nós estávamos trabalhando essa questão e a ideia é trazer aqui, ver se a gente consegue trabalhar bem ali usando a televisão aqui. Deixa eu melhorar. A gente vai melhorando, tá? Hoje é o primeiro encontro, nós vamos ter um outro encontro amanhã, vai estar tudo funcionando melhor ainda, tá? Tenham calma e paciência comigo, ok? Então, olha só, gente, nós, trabalhando a questão populacional, nós precisamos abordar um assunto que são as fases do crescimento demográfico, né? Que nós dividimos o crescimento populacional em 3 momentos, na verdade são 4 momentos, tá? Mas no mundo nós temos ali, ó, a primeira fase do crescimento demográfico é o que nós chamamos, aqui nessa primeira coluna, olha só, nessa primeira coluna, a primeira fase do crescimento demográfico, nós vamos chamar de que é a fase que foi até a pré-revolução. Esse período é ele vai até 1750, esse período, vai até 1750. Nessa primeira revolução, nessa primeira que é a fase que é a pré-revolução, nós temos aqui em azul, tá? Aqui nós temos uma linha, tá? Aqui envolvendo que é o crescimento e outra linha aqui envolvendo que é o tempo, tá? Tempo e aqui crescimento. A linha azul, taxa de natalidade, a linha vermelha aqui, taxa de mortalidade, tá? Então, natalidade e aqui mortalidade, perfeito? Então, nessa primeira fase, que é até 1750, ela é conhecida como pré-revolução, e onde nós vamos observar aqui altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Então, olha só, altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade aqui. Esse crescimento, num primeiro momento, o crescimento populacional, vocês estão vendo aqui, ó, o vão entre natalidade e mortalidade era muito pequeno. Nós tínhamos muitas doenças, muitas pandemias, não dá nem para falar em pandemia, né? Nós tínhamos muitas epidemias, áreas insalubres, a população ainda vivia num modo extremamente rural, extremamente ainda arcaico. Então, no momento em que nós tínhamos altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade também, o crescimento populacional era muito pequeno. Muito pequeno esse crescimento populacional. Só que o período é pré-revolução. O grande marco, gente, vai estar na segunda fase, aqui na segunda fase, conhecida como o marco da Revolução Industrial, da Revolução Agrícola, da Revolução Sanitária. Então, a partir da segunda fase do crescimento demográfico, que começa em 1750, por isso que a data é importante, começa em 1750 e na Europa vai até 1950. Então, o que a gente vai observar aqui, ó? As taxas de natalidade elas vão continuar alta, as taxas de natalidade. Na mortalidade nós vamos ter uma queda. Então, altas taxas de natalidade, queda na taxa de mortalidade. Tá, mas por que cai a mortalidade? Porque nós vamos ter ali a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a revolução agrícola, revolução sanitária, mudança na forma de trabalho, mudança no comportamento da sociedade, um processo de urbanização, aí, claro, eu estou falando da Europa, eu estou falando do Japão, eu estou falando dos Estados Unidos. Então, no momento em que o homem vai inserir técnicas aqui, neste meio, nós vamos ter uma queda nessa taxa de mortalidade. É muito importante esse período aqui, porque depois nós vamos fazer um link com a teoria demográfica malthusiana, com a teoria de Thomas Robert Malthus. Porque olha só, gente, Malthus vai olhar para este período aqui, ó, Malthus vai olhar para esse período e vai dizer assim, ferrou, nós temos um enorme crescimento populacional, a população crescendo, né, onde ele faz a comparação com o ritmo de uma progressão geométrica, a produção de alimentos ela é muito lenta, ela é extremamente lenta, a produção de alimentos. Nós não vamos dar conta de alimentar todo mundo, nós vamos ter crises políticas, sociais, econômicas, guerras, subnutrição. Então, Malthus vai olhar para esse período aqui. Então, é bem importante vocês ficarem atentos quando a gente fala das fases do crescimento populacional para a segunda fase.
Tá? Então, na segunda fase, altas taxas de natalidade, cai a mortalidade. Perfeito? Aqui nós vamos enxergar revolução, então, industrial, a primeira, a segunda, agrícola, sanitária, social. Perfeito, segunda fase aqui na Europa. Tá? Na terceira fase, aqui, na terceira fase é a atual. Tá? Mas não se preocupem, porque olha só, esse material aqui, ó, deixa eu fazer aqui. Tá? Esse material aqui eu já fiz, já elaborei para vocês aqui, tá? Então depois eu vou mandar. Então o que eu estou falando, não se preocupem. Olha só que bacana. Aliás, esse material já foi enviado para vocês. Já tô bem doido, tá lá no grupo já, tá? Olha, vocês já estão com ele aí. Então, a primeira fase, até 1750. Crescimento baixo, elevada taxa de natalidade, elevada taxa de mortalidade. Segunda fase, acabei de citar, 1750 a 1950. O crescimento alto, porque nós temos altas taxas de natalidade, queda na mortalidade, a segunda fase. E aí, a terceira fase, que é a atual, que é a que nós estamos vivendo, Brasil, nós temos queda na taxa de natalidade e temos queda também na taxa de mortalidade. Tá? Exatamente, os materiais estão sempre compartilhados com o grupo da turma, é isso aí, bem lembrado, tá? Já foi compartilhado com vocês. Então, gente, na fase atual, baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Tá, mas por quê? O que aconteceu? Bom, nós podemos ver o exemplo aqui que eu já citei na turma. Nós temos as mulheres estudando mais do que os homens, as mulheres no mercado de trabalho, nós temos uma mudança de comportamento, tá? Nós temos um processo de urbanização, um intenso êxodo rural, uma mecanização muito grande, métodos contraceptivos, a medicina cada vez mais avançada, elevado custo para manutenção familiar, planejamento familiar. Então, todas essas questões levaram, tá? Todas essas questões levaram a uma queda na taxa de fecundidade e também, lembrando, nós falamos em aula, vários métodos contraceptivos e também a medicina que avançou. Um exemplo, o teste do pezinho. Num teste do pezinho é possível diagnosticar até 28 tipos de doenças, para vocês terem uma ideia. Então, esse aspecto levou a uma queda também no crescimento populacional. É a terceira fase. É o que o Brasil está vivendo. É o que o Brasil está vivendo. Tá? A quarta fase, que está nesse gráfico aqui, deixa eu tirar meu braço para vocês poderem enxergar. A quarta fase aqui, é o que a Europa vem vivendo. E aí quando a gente fala de Europa é complicado nesse momento, né? Em função da pandemia. Por que é complicado? A gente consegue observar em demografia o problema que está acontecendo na Europa, que é o envelhecimento da população idosa na Itália, população idosa na Alemanha, população idosa na França, população idosa na Espanha. Então a gente tem um envelhecimento da população, a gente tem um grande envelhecimento da população. E aí nessa quarta fase, o que está acontecendo aqui? Ó? Aí nós falamos lá, ó, tá? Quando o governo ele cria um mecanismo para incentivar a população local a ter mais filhos. Então, o governo cria um mecanismo, tá? Para que a população local tenha mais filhos. Vai gerar incentivos. E olha só quem é que aparece aqui. Itália, Alemanha, Canadá. Tá? Então, são mecanismos que os governos vão criar para incentivar a população a ter mais filhos. Ok? Então, a gente percebe essa taxa extremamente alta de mortalidade nesse momento de pandemia na Itália, até pela população idosa. Tá? Então, chamando a atenção de vocês para essa situação. Então, percebam, nós temos, né, 4 fases do crescimento. A primeira fase, que é a chamada que vai até a pré-revolução, a segunda fase, 1750 a 1950, na Europa, a terceira fase, que é a que nós estamos vivendo, aqui, quando eu digo nós, aqui o Brasil, tá? E a quarta fase, os países ali, europeus principalmente, entra também o Japão, tá? Então, fiquem atentos a essa questão. Aproveito, quando eu falo de urbanização, hoje tá, nós temos aqui um mundo mais urbano. Estou falando mundo, não é o Brasil, o mundo é urbano. Mostro isso para a gente perceber também essas mudanças. Ok? Eu acho que tranquilo, a gente se achou até aqui, né? Eu peço desculpa ali pelos
10 minutos de atrapalhada inicial é que, como eu estou utilizando a televisão, eu tive que desconectar aqui, por isso que vocês ficaram sem áudio. Passei para a câmera ali. Melhorou até a qualidade ali da imagem. Acho que estava embaçado porque eu estava apavorado aqui, ligando para o Leandro, e o Leandro me dando uma dica, e aí, enfim, estava com o telefone na cara aqui, ficou molhado, por isso estava embaçado, mas desculpa, assim, tava eu de manhã, Leandro, eu não tô conseguindo entrar, me ajuda. Coitado do Leandro, né? Olha, o Leandro e a Rô, um abraço para eles aí, e gente, né? Não é fácil se organizar, enfim, depois uma hora eu vou mostrar aqui o estúdio também, que foi improvisado, ó, viu? Tudo tem luz aqui, gente, ó, viu? A gente vai melhorando, dá até para mudar essa, ó, dá para deixar amarela, dá para deixar branca, dá para deixar azul, tá? Então, o que nós vamos começar agora, ó, estão vendo aqui, esse é o Thanos, Robert Malthus, tá? Thanos, porque nós vamos começar agora a falar das teorias demográficas, e aqui está o Thanos. Eu não vou dar spoiler do filme, tá? Vou deixar para que vocês assistam o filme Vingadores, mas esse personagem aqui, ele tem uma missão, ele tem uma ideia, tá? A ideia dele é um pouco, digamos assim, baseada na teoria deste cara aqui, Thomas Robert Malthus. Então, olha só que loucura, tá? Não é para ficar tonto não, mas deixa eu mostrar aqui. Quando eu mostrei o gráfico aqui para vocês, né? Segunda fase, né? Altas taxas de natalidade, cai mortalidade, grande crescimento populacional. Aqui, Thomas Robert Malthus arregala os olhos. Ele falou, meu Deus, ferrou. Tem muita gente, pouca comida, as pessoas vão se matar. Nós vamos ter várias crises, crise social, política, econômica. Isto é, estamos todos lascados, tá? Pensa Thomas Robert Malthus, tá? Porque ele vai comparar o crescimento populacional, a uma progressão geométrica, isto é, a população mundial crescendo num ritmo muito rápido, muito acelerado. Então, ele compara a uma progressão geométrica, né? Então, ele pensa, precisamos fazer alguma coisa. E aí, em 1798, ele vai publicar um livro, 1798, o Ensaio sobre o Princípio da População, 1798, o Ensaio sobre o Princípio da População, tá? E aí ele estabelece um raciocínio, porque a produção de alimentos ela cresceria num ritmo muito lento, né, a uma progressão aritmética. Então, teríamos muitas crises, né? Então, Ensaio sobre o Princípio da População, 1798. Tá? E aí tem um gráfico que é bem interessante a gente reproduzir. Esse é o gráfico de Thomas Robert Malthus, tá? A teoria malthusiana, onde a linha vermelha aqui é o crescimento, né, populacional, comparado então a uma progressão geométrica, o ritmo muito acelerado. A linha azul aqui, tá? A produção de alimentos muito lenta. E aqui as fome, doenças, crises sociais, políticas, né? Uma carência na produção. Tá, ok, então tá diagnosticado, tá identificado a crise. Tá, e aí então, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito? Bom, o que ele vai propor, né? Thomas Robert Malthus, ele vai propor a chamada sujeição moral. Isto é, o casamento mais tardio. Ele vai propor ali que as pessoas evitem o sexo, né? Casem mais tarde, evitem o sexo, e que os casais deveriam adotar as privações sexuais. Tá? Só que como é que é abordado isso? É abordado como sujeição moral. Sujeição moral. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. A sujeição moral, tá? Então, Thomas Robert Malthus, sujeição moral. Deu uma travadinha ali na câmera porque tinha uma chamada, tá? Então, sujeição moral, Thomas Robert Malthus. E aí tem um outro gráfico que é muito importante, olha só. Esse que está aparecendo aqui, ó, tá? Aqui está aqui para vocês ali, para mim está aqui, agora nessa posição esquerda da tela aqui, tá? Teoria malthusiana, então crescimento populacional, produção de alimentos. E aí nós temos aqui esta projeção de Malthus com base ali naquele crescimento. Mas dê uma olhada, gente, a realidade. Na realidade nós temos
aqui uma produção de alimentos gigantesca. O Brasil é um dos maiores produtores de soja, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Aliás, falando nisso, nosso ministro da Educação conseguiu brigar com a China, né? E a China já disse que vai comprar mais soja dos Estados Unidos nesse momento. Eita, o ministro da Educação foi brigar com a China. Então, ai, olha. Então tá, vamos voltar aqui, vamos focar, tá? Então, a realidade, nós temos menor produção de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, gente. Brasil, Estados Unidos, a Europa, a Índia, a China são grandes produtores de alimentos. Então, nós temos uma realidade, uma produção de alimentos gigantesca. E o crescimento populacional, ele acabou caindo. Eu acabei de mostrar para vocês um gráfico ali, que nós estamos na terceira fase, onde nós temos baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade, né? Nós temos então redução, nós temos queda na taxa de fecundidade, envelhecimento da população, perfeito? Essa é a realidade. E tem uma outra coisa aqui que acabou mudando, que foi a chamada Revolução Verde. Isso mesmo, a Revolução Verde, uma produção de alimentos muito maior, a Revolução Verde. Tá? Então, no caso, o que estariam fazendo aqui? Ó, como se pegasse aqui, ó, vamos pegar a teoria malthusiana, tá? E vou engavetar a teoria malthusiana. E aí, né, acabaram engavetando a teoria malthusiana. Depois, quem é que vem? Né? Qual teoria que vai surgir no pós-guerra? Tá? Qual teoria que vai surgir no pós-guerra? O que eu falei para vocês? Bom, tivemos uma produção alimentar muito maior, então estaríamos derrubando a teoria malthusiana. Bom, vamos lá. Quem é que surge no pós-guerra? Nós estamos ali, acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Aí, em outubro de 1945, vão criar a Organização das Nações Unidas, a ONU. A Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá. Mais do que isso, vão criar ali, tá? Além da ONU, nós vamos ter o Fundo Monetário Internacional, FMI, né? O Banco de Desenvolvimento, a própria ONU vai desenvolver vários braços, né? Várias secretarias, como a Acnur, FAO, né? Conselho de Segurança, Organização Mundial da Saúde, OMS, isso é várias secretarias. Tá, mas o que isso tem a ver com o assunto? Isso tem a ver com o assunto que é o seguinte, no pós-guerra, o que vai acontecer? Nós vamos ter ali dois momentos importantes. Um, que os soldados eles vão retornar para casa. Né? Os soldados, acabou a Segunda Guerra Mundial, os soldados vão retornar para casa. Aí, no momento que esses soldados eles vão retornar para casa, eles vão constituir suas famílias. Isso, eles vão aumentar suas famílias. Nós vamos ter um período ali chamado de Baby Boom, ou Baby Boomer. Tá? Geração Baby Boom ou Baby Boomer, que são os filhos dos soldados da Segunda Guerra Mundial. Então, acaba aí a guerra, eles vão para casa e aí vão constituir essa família, a geração Baby Boom. Mas também nós vamos ter um avanço uma melhoria no campo, na área da saúde, que vai ser promovida nos países do continente africano. Então, nós temos avanço da medicina em alguns países do continente africano, e esse avanço da medicina em alguns países do continente africano, eu estou falando de vacinas, né? Aí eu estou falando de uma queda também na taxa de mortalidade, mas a natalidade ela vai continuar alta. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, tá? O que vai acontecer aqui? Eles vão acreditar que a explosão demográfica ocorrida nos países subdesenvolvidos foi provocada pelas melhorias ligadas ao desenvolvimento da medicina. Então, os médicos foram para o continente africano, promoveram a vacina, tá? E aí, no que promoveram essa vacina, derrubaram a taxa, né, de mortalidade e explosão demográfica. Então, Thomas Robert Malthus estava certo. Então, o que é a teoria neomalthusiana? É uma atualização da teoria de Malthus. A teoria neomalthusiana é uma atualização da teoria de Thomas Robert Malthus. Tá? Podemos dizer que sim, a teoria neomalthusiana é uma atualização. Então, gente, e aí dentro desse pensamento da teoria neomalthusiana, o que eles pensavam? Os recursos naturais da Terra se esgotarão em pouco tempo. Os recursos naturais da Terra se esgotarão em pouco tempo. Mas mais do que isso, a parte mais sacana, né?
A grande preocupação aqui são com encargos econômicos. Tá? A grande preocupação com encargos econômicos, porque vai ter um custo muito alto reduzir essa pobreza nos países do continente africano. Um custo muito alto. Então a preocupação aqui são com os encargos econômicos. O que eles vão propor aqui? Políticas visando o controle de natalidade, né, adotado pela Organização das Nações Unidas. Políticas adotando o controle de natalidade. Então a ONU vai adotar essa teoria aqui. Tá? A ONU vai adotar essa teoria. Então, políticas visando o controle de natalidade. Querem um exemplo? A esterilização em massa na Índia, a esterilização em massa também na Colômbia. Só que não é simpático uma política de controle de natalidade, muito pelo contrário. É o Estado entrando na tua casa e dizendo quantos filhos você deve ter no máximo. É exatamente isso. Então não é nada, não tem nada de simpático quando se fala em política adotando controle de natalidade. Porque o Estado está impondo quantos filhos você deve ter no máximo. Isso é uma política de controle de natalidade. Perfeito? Então, a neomalthusiana ela é adotada pela Organização das Nações Unidas. Eles estão muito mais preocupados aqui porque nós vamos ter um encargo econômico muito grande, vai ter um custo muito alto, né? Acabar ou reduzir essa fome. Então, são os grandes países, as grandes potências preocupados com o encargo econômico, né, que vai gerar essa pobreza. Tá? E aí eles vão afirmar mais do que isso, que a superpopulação vai gerar essa pobreza. Superpopulação vai gerar a pobreza. Essa é a teoria neomalthusiana. Então, políticas adotando o controle de natalidade. O Estado intervindo, dizendo quantos filhos você deve ter no máximo. Ok? Perfeito? Então, temos ali. Tá? Políticas visando o controle de natalidade. Aqui a população mundial, Libéria, a África Ocidental, para trazer para vocês um pouco de como é que é o aspecto do crescimento, né, populacional, onde eles vão afirmar que essa superpopulação aqui, ela vai gerar uma pobreza. Tá? Então, só para trazer aqui da Libéria. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, se eu posso continuar. Alguém me dá um sim ou não. Como é que nós estamos? Cadê o objetivo online, meu suporte? Prof, mais 2 minutos. Nossa, que pressão. A teoria eco-malthusiana. Tá? A teoria... pois é, então vou fazer o seguinte, para não ficar pela metade, tá? Para não ficar pela metade, eu volto amanhã. Nós temos outra aula amanhã, né? Amanhã, não se preocupem, a câmera vai estar limpa, tá? O áudio vai estar funcionando. É que quando eu uso a televisão, eu tenho que conectar ali. Esse material ele já está à disposição de vocês, assim como eu mandei uma lista de livros, de filmes, de documentários, assistam, porque a gente vai ter, né, tempo ali para tentar se organizar. Mandei listas de atividades também, tá? Material à disposição, já vou compartilhar também outros materiais, fiz um cronograma, a Tiane já colocou aí para vocês. E, gente, olha, show de bola, né, parabéns ali, né, parabéns aí o que o Objetivo está fazendo, o suporte que eles estão trazendo, muito obrigado ali, Objetivo Online, eu não sei quem é que está por trás ali hoje, mas muito obrigado pelo suporte, isso é muito legal. Eu tô com muita saudade de vocês, eu tô com muita saudade de vocês, é sério. Saudade de encontrar vocês no corredor, saudade de bom dia, saudade... Senhor, eu vou ali rapidinho no banheiro, eu vou ali pegar um cafezinho, de tirar uma dúvida, assim, de colocar uma música para vocês, né? Tô com muita saudade, mas eu volto amanhã e vamos esperar que a gente também consiga, né, passar por isso logo. Eu tenho certeza que o mundo vai mudar de alguma forma, a gente vai mudar, a gente vai ter que rever algumas coisas, e a gente vai ter que rever o nosso pensamento aí enquanto humanidade, enquanto coletivo. Recomendo um filme que é uma porrada, que é O Poço. Gostaria que vocês assistissem O Poço, para a gente abordar um pouco da nossa sociedade. É isso? Então eu fico por aqui. Um beijo enorme. Amanhã estarei aqui num horário mais organizado. Pois é, eu estou vendo ali que alguém já respondeu. Muito bom esse filme. Assistam, é obrigatório. Depois eu compartilho com vocês um texto do que o Leandro Carnal escreveu sobre ele. Vale a pena, tá? E assim como outras dicas que eu coloquei lá nos materiais para vocês, tá? Sim, muito crítico, né? Verdade. Gente, um beijo no coração de vocês. Até amanhã, tá? Valeu essa experiência, mas foi muito bacana. Obrigado aí, suporte, tá? Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Valeu.